Você explicou, ela fez, não ficou certo, você refez. E lá no fundo você pensou, era mais fácil ter feito eu mesma. Isso não é delegação eficaz. Isso é microgerenciamento disfarçado de ajuda. Você passa a tarefa, explica o que quer, a pessoa faz, você confere, pede ajuste, ela ajusta, você refaz metade. E lá no fundo fica aquela sensação assim, poxa, era mais fácil ter feito eu mesma desde o início. Se você já pensou isso, eu entendo. Eu também já pensei. E foi esse pensamento que me mostrou que eu estava delegando do jeito errado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a diferença entre transferir uma tarefa e delegar de verdade. E o framework de 4 elementos que faz o time absorver, executar e não voltar mais para você com a mesma dúvida 2 vezes. Sou a Amelie Garcês, especialista em projetização estratégica, tem 12 anos aí estruturando projetos em grandes organizações como Unimed, Samsung, Vivara, Track and Field, Petrobras. E o que eu vou compartilhar aqui não é teoria, é o que funcionou na prática com times reais e muita pressão. Simbora? Quando a delegação não funciona, uma das 3 coisas está acontecendo. Primeiro, ou você delegou a tarefa, mas não delegou a responsabilidade. Ou seja, isso significa que o dono ainda é você. A outra pessoa, ela está apenas executando, mas quem responde pelo resultado daquilo ainda é você. Então, tudo volta para você. As dúvidas, as decisões, os ajustes. Segundo, ou você delegou sem critério de resultado. A pessoa sabe o que fazer, mas ela não sabe como é que fica o resultado final para entregar para você. Aí ela entrega e não é o que você esperava. E a culpa não é dela. Ou então, você delegou uma vez, não funcionou e nunca mais delegou aquilo. Decidiu que era mais fácil você mesma fazer e, por isso, um processo inteiro ficou ali preso na sua mesa. Esses 3 padrões têm uma raiz comum. É a delegação que foi de tarefa e não de responsabilidade. E a diferença entre os dois muda tudo, tá? Eu vou te contar uma história que vai soar familiar. Eu estava à frente de um time, num ambiente corporativo, quando um processo administrativo ali mudou. Surgiu um novo documento técnico que precisava ser preenchido regularmente. Esse documento tinha que ser absorvido pelo meu time. A resposta deles no início foi assim, bem direta. Mili, isso é técnico, você que sabe resolver isso, você que precisa fazer. Cá para nós, bate aquela vontade, né? Putz, deixa eu resolver realmente. Eu faço muito rápido, é simples, eu resolvo em 10 minutos. Mas aí você respira fundo e lembra, a questão não é resolver rápido, a questão é que esse processo precisa rodar sem depender de mim. Então, o que eu fiz? Não foi só explicar uma vez e esperar que funcionasse. Eu expliquei. Depois eu documentei por escrito. Um passo a passo, claro, sabe? Fixei lá no software oficial de comunicação da empresa para que ninguém mais tivesse dúvida. Precisei de paciência, de insistência, de repetição. Mas sabe o que aconteceu depois que o time absorveu? Ficou mais rápido do que eu fazia. Ficou mais fluido e eu nunca mais precisei tocar naquilo. Isso é delegação de verdade. Não é o caminho mais rápido, né, no curto prazo, mas é o único caminho que funciona no longo prazo. Então faz assim. Quando você vai delegar algo para o seu time, precisa ter 4 elementos claros. Primeiro, resultado esperado. Não é o que fazer que precisa estar pronto no final. Eu quero um relatório semanal enviado toda sexta-feira às 17 horas com os 3 indicadores principais. Percebeu? Isso é resultado. Faz o relatório, isso aí é uma tarefa sua. Segundo ponto é o critério de decisão. Quando a pessoa encontrar uma situação diferente do esperado, o que ela tem que fazer? Se você não responde isso antes, a decisão vai voltar para você. Então define. Se acontecer X, você faz Y. Se não tiver certeza, registra e traz a reunião de sexta-feira. Não precisa me chamar antes. Você direciona. 3. O registro. Assim como eu fiz com o documento técnico do meu time, o combinado precisa existir também por escrito. Não para fiscalizar, mas para que a pessoa possa consultar sozinha, sem te interromper. Eu registro no software, no grupo, num doc compartilhado, em algum lugar que não seja só a cabeça de alguém. 4º ponto, o dono. Uma responsabilidade sem dono definido não tem dono, ela tem você. Então, a última pergunta sempre é: quem é o dono disso?
Não quem vai ajudar, não quem vai participar, quem responde por isso se ele não foi entregue. O resultado esperado, critério de decisão, registro, dono definido. Quando os 4 estão claros, alinhados, você não precisa explicar 2 vezes. E quando precisar, você vai entender exatamente onde é que está o erro. Preciso falar de uma coisa que vai acontecer. Em algum momento do processo de delegação, vai bater aquela vontade, deixa eu resolver isso, que eu sou muito mais rápida, né? Eu faço em 5 minutinhos aqui, ninguém precisa saber. Pelo amor do meu chefe, tá? Eu já senti isso mais vezes do que consigo contar. Mas sabe o que é que acontece quando você cede? Você resolve aquele problema uma vez e ensina para o seu time que quando o negócio fica difícil, você entra e resolve. Aí da próxima vez eles param mais cedo, esperando você entrar. Você não delegou, você criou um padrão de dependência. A paciência que a delegação exige no começo, né, a explicação, o registro, a insistência, essa paciência é um investimento. Então você está comprando tempo futuro. Você está comprando liberdade para estar no estratégico enquanto o seu time toca o operacional. Não é mais fácil no curto prazo, mas é o único caminho que realmente funciona. Antes de ir, vou te deixar com uma ação concreta. Pense em uma coisa que você faz hoje e que outra pessoa poderia fazer. Uma só, tá? Não precisa ser a mais importante, pode ser a mais simples. Pega essa coisa e define os 4 elementos. Qual é o resultado esperado? Qual é o critério de decisão, né? Onde vai ficar registrado? Quem é o dono? Escreve isso em 10 minutos e passa para o seu time hoje. Já te adianto, não vai ser perfeita na primeira vez. Vai precisar de ajuste, vai precisar de paciência. Mas a primeira delegação bem estruturada que você fizer vai mostrar para você e para o seu time que é possível. Se quiser entender em qual área específica da sua gestão a delegação está mais travada, o diagnóstico gratuito aqui na descrição mapeia exatamente isso. São 8 perguntas, 5 minutinhos, muito prático e muito simples. Acesse o link e já faz o seu diagnóstico. Delegar não é se livrar de uma tarefa, tá? É construir um time que funciona sem depender de você para tudo. E isso leva tempo, leva paciência, leva registro. Mas quando funciona e vai funcionar, você vai olhar para trás e se perguntar por que eu esperei tanto tempo para começar. No próximo vídeo eu vou te mostrar, te apresentar ali o conceito que muda tudo nesse processo, que é o dono de projeto. Porque delegação sem dono definido não é delegação, é esperança, tá? E empresa não roda com a esperança. Se inscreve no canal se você quiser ser avisada. Eu publico toda quinta-feira. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilha com alguém que você sabe que ainda está ali fazendo o que o time deveria estar fazendo. Beleza? Fica com Deus e até a próxima.